Por que o Brasil tem praias paradisíacas o ano todo, enquanto a Noruega vira um filme de Natal em dezembro? Por que o Equador é a região mais tropical do planeta? Tudo isso tem a ver com a latitude. Ela influencia diretamente o clima, as estações do ano no planeta e no Brasil. Fica até o final desse vídeo para entender como a latitude influi na nossa agricultura e como ela torna o Brasil um gigante agrícola na produção energética e na economia global. Oi, gente bonita! Mais um vídeo aqui no canal Geofra. E o assunto é top! Mas antes de seguirmos, nos ajude a continuar gravando mais conteúdos como este. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Então vamos para o assunto desse vídeo. A linha do Equador é uma linha imaginária que circunda a Terra, dividindo-a em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Essa linha serve como ponto de referência para medir a latitude, que é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador, variando de 0 graus no Equador a 90 graus nos polos norte e sul. As linhas imaginárias são chamadas de paralelos, porque correm paralelas ao Equador. E os paralelos mais famosos são Equador 0 graus, divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Os paralelos não são só linhas do mapa, eles definem as zonas climáticas, o que vamos ver ao longo desse vídeo. Os pontos localizados ao norte do Equador têm latitude norte, enquanto os pontos ao sul têm latitude sul. Por exemplo, a cidade de Serra, no Espírito Santo, está a aproximadamente 20 graus de latitude sul, e seu clima é tropical úmido. Londres está a 51 graus de latitude norte e possui o clima temperado oceânico. E essa diferença no clima das duas cidades ocorre principalmente porque a luz solar incide de forma mais direta e perpendicular na região equatorial. Isso significa que uma maior quantidade de energia solar é concentrada em uma área menor, resultando em temperaturas mais elevadas. As regiões próximas ao Equador, portanto, experimentam climas tropicais, com temperaturas quentes durante todo o ano. Por outro lado, à medida que nos afastamos do Equador em direção aos polos, a luz solar incide de forma mais inclinada. Essa inclinação faz com que a mesma quantidade de energia solar se disperse por uma área maior, resultando em temperaturas mais baixas. As regiões de alta latitude, próximas aos polos, experimentam climas polares, com temperaturas extremamente frias. E as zonas térmicas do planeta? São regiões definidas pela distribuição desigual de luz solar. Isso é resultado do formato esférico da Terra e também da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano orbital, que é de aproximadamente 23,5 graus. À medida que o nosso planeta realiza o movimento de translação, movimento em torno do Sol, os hemisférios norte e sul são inclinados em direção a ele em diferentes épocas do ano, contribuindo para a formação das zonas térmicas, as quais são delimitadas pelos paralelos e se divide em 3 categorias. Zona tropical, também conhecida como zona intertropical, localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Recebe a maior incidência de luz solar durante o ano, resultando em climas quentes e úmidos, caracterizada por altas temperaturas e pouca variação sazonal. Zonas temperadas, localizada entre os trópicos e os círculos polares, recebe luz solar de forma intermediária, resultando em 4 estações do ano bem definidas. Zonas polares, recebe a menor incidência de luz solar, resultando em climas extremamente frios, caracterizados por longos períodos de escuridão no inverno e temperaturas baixíssimas. Quanto menor a latitude, mais quente. Quanto maior a latitude, mais frio. E aí, em qual zona térmica você vive? Deixe nos comentários a latitude de sua cidade. A latitude não só define o clima, mas também a agricultura e o que comemos. Cada zona térmica tem cultivos específicos. Vamos ver exemplos práticos. Zona tropical. Aqui o calor e a umidade são ideais para frutas tropicais,
como bananas, mangas, abacaxi, além de café e cana-de-açúcar. Mas por quê? Essas plantas precisam de sol o ano todo e não sobrevivem a geadas. Zona temperada. Já nas latitudes médias, as estações definidas permitem cultivos como trigo, maçã e uva. O trigo, por exemplo, precisa de um inverno frio e um verão quente para amadurecer. Por isso, países como Estados Unidos e Rússia são potentes do trigo. A latitude determina o clima, a agricultura e até o prato no seu jantar. Comente aí qual é o alimento típico da sua região. E se tem a ver com a latitude? Como o Brasil é beneficiado pela latitude o qual está localizado? A posição do Brasil em relação à latitude e a exposição aos raios solares dá ao nosso país 2 superpoderes. Graças ao sol intenso e clima quente, somos líderes e referência na produção de diversos produtos agrícolas. Soja e milho exportamos para o mundo todo. Café e laranja somos os maiores produtores globais. A cana-de-açúcar, além de ser a matéria-prima na produção do açúcar, também proporciona a produção do etanol, reduzindo a dependência brasileira do petróleo. Enquanto países de latitude média precisam de estufas para alguns cultivos, aqui as plantações crescem o ano inteiro. Além de alimentar o mundo, o sol brasileiro pode gerar energia limpa e barata. No Nordeste, por exemplo, a radiação solar é uma das mais altas do planeta, tornando a região um lugar perfeito para usinas solares. Em 2023, o relatório elaborado pela Solar Power Europe aponta o Brasil como o 3º maior mercado mundial de energia solar, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Nossa latitude não só nos torna autossuficientes em alimentos, mas também nos coloca na rota da independência energética. É a geografia trabalhando a nosso favor. Sua cidade já tem energia solar? Conte aí nos comentários. A latitude está no prato do seu almoço, seja um café da zona tropical ou um vinho da zona temperada. Ela é responsável pelas florestas equatoriais e temperadas. Molda os campos de trigo e pomares de maçã nas zonas temperadas. A posição latitudinal do Brasil é um trunfo econômico. E o sol que aquece sua casa pode ser a próxima fronteira energética do país. Se você chegou até aqui, é porque gostou desse conteúdo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!